nessa manhã de sábado. E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1 e os versos de 1 até o 4, para que Deus ele possa falar nessa manhã aos nossos corações. E eu queria que os irmãos fechassem agora seus olhos. Vocês já encontraram? Amém? Então feche seus olhos e vamos orar para que Deus possa nos iluminar para aprendermos um pouco mais sobre a sua palavra. Oremos. Senhor nosso Pai, muito obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de estar neste momento com a Tua palavra, Pai, aberta em nossas mãos. Mas queremos, ó Pai, que de maneira especial, o Senhor abra a porta também dos nossos corações, para que o Espírito Santo possa nos iluminar e compreendermos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Neemias capítulo 1 e os versos de 1 ao 4 diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu, Neemias, na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. O verso 4: Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, e o que ele fez? Ele chorou. Lamentei por alguns dias e estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. Meus amados, as portas da cidade estão queimadas, os muros estão derribados. E a grande pergunta que eu faço para mim e para todos nós nessa manhã é: o que nós estamos fazendo diante de uma cidade que está destruída? O que nós estamos fazendo como filhos de Deus diante de uma cidade que está aprisionada pelo inimigo e que a maioria foram levados cativos para Babilônia? Deus, Ele tem chamado pessoas. Deus tem levantado gerações, tem chamado um povo. Ao longo da história, desde que o pecado entrou no mundo, Deus, Ele tem chamado pessoas. Alguns têm aceitado o convite de Deus, outros têm rejeitado. Mas uma coisa eu tenho certeza de que todos nós que estamos nessa manhã aqui, nós fomos chamados por Deus. Deus, Ele nos chamou para cumprirmos uma missão aqui nesta terra, no momento tão crítico da história desse mundo. O mundo está vivendo momentos difíceis. O mundo está vivendo um momento de grande turbulência. Neemias, ele foi chamado por Deus para uma grande missão. Eu não sei se você sabia, mas Neemias, quando foi chamado, ele não estava em Jerusalém. Neemias estava onde? Neemias estava muito longe de Jerusalém. Neemias, ele estava fazendo parte do Império Medo-Persa. E naquele momento em que Neemias, a Bíblia nos fala que Neemias, ele tinha uma função muito grande, de muito destaque na sociedade naquela época. Neemias, ele era o copeiro do rei. E você sabe o que significava ser um copeiro de um rei na época de Neemias? O copeiro do rei era o melhor amigo do rei. O copeiro do rei era aquele que preparava a dieta do rei. Era aquele que estava tendo contato no seu dia a dia com o rei. Era uma pessoa de grande destaque na sociedade. Era uma pessoa também que recebia um alto salário. Neemias, quem sabe, ele tinha tudo para viver o resto da sua vida vivendo numa mansão, vivendo num luxo muito grande,
com muito dinheiro, com muita fartura, servindo ao lado do rei e com uma posição muito destacada na sociedade. Mas quando Neemias soube que o seu povo, o povo de Israel, ele estava cativo, a cidade destruída, os portões estavam queimados e os muros derrubados, o que foi que Neemias fez? Neemias foi falar com o rei e ele disse: eu não quero mais ficar aqui te assistindo. Neemias, ele deixou a capital imperial da época e foi para, quem sabe, o lugar mais difícil de se viver no planeta Terra, que era uma cidade que estava sendo derrubada e devastada pelos inimigos. Neemias foi para Jerusalém. E a Bíblia nos conta o relato de duas pessoas que choraram quando viram Jerusalém. A Bíblia conta o relato de dois homens que choraram quando olharam a situação de Jerusalém. Uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. Quem foi que chorou à vista de Jerusalém quando viu a cidade sendo destruída pelo pecado? Vocês lembram? Foi o próprio Jesus. Amados, quando Jesus subiu no Monte das Oliveiras, quando ele viu ali aquela cidade destruída pelo pecado, quando ele viu o povo em apostasia, um povo que estava prestes a ser destruído pelos romanos, um povo que estava na idolatria, um povo que estava perdido espiritualmente, Jesus, ele se comoveu, a Bíblia nos fala. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes, disse Jesus, quis eu te acolher, assim como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo de suas asas, e você me rejeitaste, você não quiseste, você me abandonou. E ali naquele momento a Bíblia nos fala que Jesus chorou à vista de Jerusalém. A Bíblia não fala que Jesus sorriu, mas certamente Jesus ele era uma pessoa muito alegre. Certamente Jesus ele era otimista, ele sorria. A Bíblia, embora não fale que Jesus tenha sorrido em algum momento, mas a Bíblia fala pelo menos 3 vezes que Jesus chorou. Jesus sentiu fome. Jesus sentiu frio. A Bíblia nos fala de muitas necessidades que Jesus passou enquanto esteve nesse mundo. E toda pessoa que Deus chama para uma obra especial nesta terra, elas têm algo em comum. E vocês sabem o que estas pessoas têm em comum? Vocês sabem? É que estas pessoas, elas dão a vida pelo seu próximo. Toda pessoa que Jesus chamou, desde Adão até hoje, os verdadeiros escolhidos, aqueles que fazem parte do time de Deus, eles têm algo em comum. É que eles dão a vida pelo seu povo, eles dão a vida pelas pessoas, eles choram pelas pessoas, porque eles estão vendo que a cidade está destruída, eles estão vendo que a cidade está com os portões derrubados e queimados, os muros estão derrubados. E muitos, meus amados, não conseguem perceber que a cidade está destruída. Muitos não conseguem ver que o muro está derrubado. E é por isso, amados, que nós temos um departamento na nossa igreja que deve funcionar todo dia do ano, né? Não é só na época do Natal, não é só na época do mutirão de Natal, não é só na época que tem o dia da ADRA e da ASA, mas esse departamento, ele tem que funcionar na minha vida pessoalmente todos os dias. Meus amados, Deus, ele chama pessoas. Deus, ele chama pessoas. E os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que têm o coração onde Deus tem o coração dele. São aqueles que têm e colocam suas mãos onde Deus já pôs as suas mãos. O céu está clamando. O céu, ele está gritando para que nós façamos a nossa parte. E nós, como filhos de Deus,
nós temos, meus amados, que fazer a nossa parte nesse mundo para ajudar as pessoas que estão necessitadas. E é por isso, meus amados, que nós estamos hoje aqui falando desse assunto, desse tema tão importante para mim e para você. Porque é quando nós ajudamos o nosso próximo. Porque é quando a gente faz um trabalho social para alguém. É que nós mesmos estamos nos preparando para entrarmos na eternidade com Jesus. E o caso de Neemias é um caso que me emociona muito. Por quê? Porque Neemias, ele largou tudo. E ele foi para uma cidade que os muros estavam derrubados. Ele foi para uma cidade que o muro estavam queimados. E quando ele chega de madrugada e olha para Jerusalém, o verso que nós lemos aqui nos diz que Neemias ele fez algumas coisas. Olha só, o verso 4 diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. Levantei-me por alguns dias e estive o quê? Jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele esteve jejuando e orando perante os Deus dos céus para poder ele começar uma obra de reconstruir a cidade de Jerusalém, que estava em decadência, que estava com seus muros e seus portões queimados.